Começa aqui, Esporte por Esporte. Oi galera do Esporte por Esporte aqui na PWT Comunicação e Entretenimento. Hoje eu tenho o prazer de receber o meu colega de trabalho, Roberto, pelo tamanho Robertinho. Todo mundo conhece como Robertinho e é um craque, gente, na maneira de como lidar com as pessoas, na maneira de ensinar tanto o jiu-jitsu, também como outras atividades. Então, a gente tem o prazer de receber essa lenda aqui hoje na PWT, tá bom? Não, Robertinho, muito obrigada Agradeço. pela sua participação, por você aceitar o convite. Imagina, eu que agradeço. Então, gente, como eu disse para vocês, o Robertinho ele é professor de jiu-jitsu e também ele faz defesa pessoal, algumas outras modalidades de luta e é formado em educação física. Então, a gente vai fazer um bate-papo sobre isso, sobre a luta, sobre a educação física e como tudo isso entrou na vida dele e como tudo isso faz bem para as pessoas. E aí, Robertinho, Opa! como que esse mundo da luta entrou na sua vida? Então, Lu, na verdade, eu gostava de bike, eu andava muito de bike, né? Aí chegou uma A sua bike era de rodinha por causa do seu tamanho? Não, era uma speed mesmo. Eu andava bem, viu? Modéstia à parte. E na época eu andava de bike e conheci o China, que é um pioneiro aqui em Taubaté de jiu-jitsu, eu falecido China. E quando eu andava de bicicleta, ele também andava, aí ele parou. Aí um dia eu vi ele na Santa Terezinha, ele me convidou, Robertinho, você tá andando de bicicleta ou não? Eu falei assim, eu tô andando um pouquinho, tô meio que parando. Vamos lá pra você conhecer a academia de jiu-jitsu, que ele me levou pra conhecer o jiu-jitsu, foi onde eu comecei aqui em Taubaté. Comecei com o Kaká, comecei com o China, com o Alex Monsalvex. São os três... Só os feras, né? Só os feras. Na verdade, no começo foi a Barra Grace, né? A Barra Grace que veio pra cá também. Veio várias pessoas do Rio, que veio apresentar o jiu-jitsu aqui em Taubaté. E isso foi por volta de quando? Foi em 93 mais ou menos, 94. Foi a época que até fui, na verdade ficou assim, ficou três gerações, assim, ficou o Kaká, o China e o Alex. Foi onde disseminou as três equipes. Aí eu fui pro Alex, aí o Alex continuou na Barra Grace, da Barra Grace ele foi pra Aliança, na verdade. Aí ele continuou na Aliança, na verdade a junção da Barra Grace, Aliança, uma entre eles ali. Aí foi onde o Alex me deu o bolso, foi onde eu comecei com ele, que fiquei acho que na Aliança, uns 20 anos na Aliança. E deixa eu te falar, tem várias linhas, né? Várias academias e tudo mais. Sim, mas lógico. Todos se respeitam. Como que é esse trâmite dentro do mundo do jiu-jitsu? Então, hoje o jiu-jitsu tem mais esse respeito entre as academias. O jiu-jitsu, ele não tá mais fechado como antes, né? Ele era muito fechado, era muito restrito em equipes, tinha muita rivalidade, mas mudou bastante hoje. Hoje, por ser até um esporte mais competitivo, um esporte esportivo, né? O jiu-jitsu antes, se a gente olhar o jiu-jitsu de hoje e o jiu-jitsu de antigamente, de 95, 96, quando começou, hoje é ainda um jiu-jitsu agressivo, mas antes era mais. Hoje o jiu-jitsu esportivo é um jiu-jitsu que conta mais pontuação, mais regras. É que eu falo, o jiu-jitsu ele é muito inteligente. A pessoa que faz jiu-jitsu ele vai assim, entender um universo de coisas, entendeu? Porque é um esporte muito assim, gostoso, não é fácil. Porque as pessoas, muita tática, né? É muita tática, muita técnica. É muito... Agora não, mas a gente nunca vai ouvir falar assim de faixa branca, que alguns falam. O jiu-jitsu ele tem física, ele tem ângulo, simetria, ele tem jeito. Você trabalha, ele trabalha, a gente tava conversando aquele dia. Sim. Que você viu o rapaz lutando. Sim. Lá. Pô, Robertinho, você até matou do cara. Eu fiquei boba de ver, gente. A gente teve um campeonato sul-americano aqui no TCC e tinha um rapaz, ele é deficiente, ele só tinha o tronco, ele não tinha as duas pernas. E ele ganhou a luta. Ou seja, eu fiquei abismada porque ele usou o centro de gravidade dele contra o adversário. Contra o adversário. Ele trouxe aquela força naquele centro de gravidade. Então ele sabe distribuir aquilo ali, entendeu? Até fica uma dificuldade pro cara que ele não tem as duas pernas. Onde que ele vai pegar? Se o cara tem aquela força no braço, mobilidade, tem aquela pressão de força, sabe? Então o jiu-jitsu foi onde eu me apaixonei, né? Até hoje eu tô e não largo. Gosto de bike, ando sim, às vezes, mas eu não largo o jiu-jitsu. Até por isso que me ajudou muito na minha fase. Foi uma fase assim que me colocou no esporte mesmo, onde eu fiquei, o Alex me deu essa bolsa. Aí eu fiquei vários tempos com ele, aí peguei a Azul, da Azul eu fui começando a dar aula no projeto social no meu bairro, ajudei várias crianças lá. Hoje tem até professor de educação física formado,
formado em faixa preta de jiu-jitsu, começou comigo. Tipo, foi um espelho ali. Acho que foi legal no meu bairro, porque no Belém, onde eu morava, não tinha o jiu-jitsu. Ninguém conhecia, que é interessante há 20 anos atrás. 25 anos atrás, todo mundo falava de capoeira ou judô em Taubaté. Capoeira, aí começou o jiu-jitsu. E eu fui um dos pioneiros que começou junto com todo mundo aqui. Aí você imagina, você levar isso pro bairro, né? Então é legal, é gratificante. O problema é a estrutura que não ajuda, né? O retorno, né? O apoio, a gente vai falar disso. Deixa eu te falar, você falou da educação física. Você também é formado em educação física. Sou formado, e para dar aula de jiu-jitsu, não precisa, assim como outras lutas, ter a educação física. Não. O CREF, né, que é o nosso órgão, ele não fiscaliza. Mas o que a educação física te auxiliou a ministrar a aula de jiu-jitsu? Aquele lance da parte pedagógica, de como passar as informações, o que te auxiliou? Auxílio, nem auxílio, viu? Ajuda bastante, completa. Até então, porque o jiu-jitsu a gente aprende de uma forma com um professor que às vezes o professor não é formado nada. Então, o Fábio Gurgel já é formado em educação física, então ele já tinha outra didática, o Alex também já tinha didática, o jeito da aula do Fábio Gurgel da equipe, então eles já tinham aquela didática, aquele plano de aula legal. Mas quando eu entrei para a educação física, mudou muita coisa, porque hoje eu falo para você de assimetria de ângulo, a gente fala de centro de gravidade, a gente fala de fisiologia, fisiologia, biomecânica, né? Hoje você ministra uma aula, você consegue olhar vários alunos e saber a parte fisiológica de cada um. Como cada um eu posso trabalhar, né? A resposta de cada um. A resposta de cada um. Agora, quando você só se forma como professor de jiu-jitsu, é legal, você consegue enxergar isso com o tempo, mas a educação física, ela te dá um know-how, um amplo muito grande, que é em várias partes. Não é só... Até eu sou professor de educação física, mas... eu consigo colocar minha aula como professor de educação física junto com, uma aula de boxe, uma aula de judô, uma aula de karatê. Por quê? Porque a gente faz uma base, uma metodologia, tem um estudo. Na faculdade você faz isso também. Aí você tem palestras, tem reuniões sobre as modalidades. Tem como montar a aula, aprende a montar a aula. Isso. O interessante é que eu não sou professor de 100 metros rasos, né? Mas aí eu tive que ministrar, porque foi uma forma dos esportes, a gente mostrar uma modalidade dos 100 metros rasos sobre o Zambotti, que muita gente falava na escola do Zambotti. Falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa modalidade sobre o Zambotti, sobre ele e sobre o esporte, sobre a envergadura dele, o porquê que ele tem porque a diferença de movimentação. E a gente colocou até no jiu-jitsu. Uma pernada dele era 3 dos outros. Então a gente tem essa noção de poder conversar, até implantar isso dentro da aula. Você consegue ter outra dimensão do ser ali, como esportista, como atleta. Então, e resumindo, esse 100 metros raso, eu lembro que os caras, mas você nunca correu? Eu falei, nunca corri. Mas o professor, ele tem essa base, esse estudo, porque nós somos professores de base. Nós não somos... Você é profissional do vôlei, nós somos professor de educação física, mas somos aqui, base. Então é legal o professor de educação física, porque ele pode dar uma base de várias modalidades para aquele ser humano. Você traz para a realidade das crianças. Das crianças. Aí depois, se ele quer buscar aquilo aí com mais... Aí se especializa. Isso que eu, assim... enxerguei na educação física também. Acho que eu dei aula 15 anos também na rede estadual, escola estadual também, 15 anos, Fundação Casa, Escola Família, foi diretor de Escola Família, Fundação Casa e escola municipal. Eu vejo assim que o jiu-jitsu, nas escolas que eu apresentei, que eu dei aula, foi assim... Bem aceito. O que eu fico muito assim triste assim, é o nosso próprio município, as pessoas verem que nós temos uma cidade forte nisso. O jiu-jitsu é muito forte, né? Tem vários professores aqui, bons professores, boas equipes, nossa, tem que ver. E tinha que ter mais incentivo, que eu venho de vários alunos que hoje são formados em educação física, são faixa preta, tenho faixa preta meu dando aula hoje, entendeu? Ganhando dinheiro com isso, graças a Deus. Tá até muito mais aluno do que eu, entendeu? Pra você ver. Por quê? Porque é um cara que correu atrás, é um cara que viu, enxergou, estudou, né? Viu que isso dá certo, isso é legal. Que legal. E deixa eu te falar, Robertinho, qual é a história do jiu-jitsu na nossa região, na nossa cidade, né? Começa nesse meados de 90, 91, como foi? Começa nessa época aí, que eu me lembro que era um mestre lá de baixo de Ubatuba, que vinha pra cá, que era um mestre Wilson. Aí na fase que teve o China, que era antigamente que era o China, foi muito conhecido, né? Aqui, porque ele era um professor formado em educação física também, né? E ele morava aqui na CTI.
E nessa época, eu te falei lá atrás, nessa época, aí veio os caras do Rio e veio essa turma aí, viu o Kaká, era do Ubatuba. E o Kaká era do Vale Tudo. Aí o Kaká veio pra cá. O Kaká foi um dos caras pioneiros aqui em Taubaté. O Kaká foi um guerreiro, um bom professor. Ele foi uma das pessoas aqui em Taubaté que foi pioneiro. Ele, o Alisson, o China. Aí eu fiquei no meio disso, entendeu? Aí começou a ramificar outros professores. Aí já veio o Eduardo Santos também. Aí veio a equipe da Aliança, que já veio o Cabelinho. Aí já veio... Então, e daí eu quero já pegar um gancho. Sim. Daí a gente tem as lutas mistas, né? Mista, o MMA. sim, o MMA. E como é valorizado o nosso jiu-jitsu brasileiro dentro desse MMA, né? Bastante, é bastante. Por quê? Qual é a diferença? Porque, igual, eu assisto o UFC e todo mundo fala, os mestres do jiu-jitsu são os brasileiros. São os brasileiros. Qual é a diferença? Na verdade, o jiu-jitsu, ele se aperfeiçoou muito com a família Gracie, né? É que eu falo. Pode ser a equipe Nova União, pode ser a Aliança, pode ser aqui as equipes daqui de Taubaté, pode ser qualquer equipe boa, assim, chute box, qualquer equipe. Todo mundo tem uma estrelinha da Barra Gracie no ombro. Por quê? Porque a Barra Gracie, ela mudou muito o jiu-jitsu. Ela deixou um jiu-jitsu mais... Eu falo mais agressivo, mais defesa, uma defesa em pé, chão e várias finalizações. Então, quem mudou muito isso jiu-jitsu aqui em Taubaté foi a família Gracie. Foi em Taubaté. Aqui no Brasil foi a família Gracie, onde foi uma apresentação do Royce Gracie, que lutava naquela época, lembra? Em 90, 92, sim, que entrava nos Vale Tudo, pegava os grandão lá e finalizava e ninguém entendia nada, né? Os caras saíam na porrada, daqui a pouco grudava o cara tava lá, batendo. Foi aonde o Royce, aquele menino magro, né, raquítico, né, que você olhava que ele é magrinho, finalizando uns caras grandes, enormes, né, e até então o Hélio, que era pai desse um dos meninos, falou assim, não, na época colocaram o Rickson pra lutar, mas o Rick era o tanque, era forte, aí falaram, vamos mostrar o nosso jiu-jitsu colocando o Royce, que era mais magro, mostrar que o jiu-jitsu dá certo pra qualquer tamanho, pra qualquer pessoa. Foi onde começou. Foi aí no MMA... Hoje, qualquer pessoa que vai lutar um MMA, que vai... Tem que ter uma base de jiu-jitsu extra, que é contra o extra, o que é? É contra o jiu-jitsu. Tipo, eu vou lutar com você, não vou deixar você me derrubar, entendeu? Então, tem as modalidades, outras modalidades também. Mas o jiu-jitsu, ele é muito importante sim, porque, vamos lá, 90% das lutas acaba caindo no chão, né? Se a gente olhar, né? É legal, bonito você ver aquele pancadão, aquele chute. A trocação. Mas chega a cair no chão. Hoje não, hoje o cara já olha se você é bom de soco, se você é bom de perna, se você não é bom, vou jogar você pro chão. Então é toda uma estratégia. Mas o cansaço, o round, depende da luta, o MMA, ele é muito cansativo. Então, conforme um certo tempo da luta, ela vai cair no chão. Então, você tem que saber chão, não adianta. Tem que saber, senão... E o chão, eu já falo assim, as pessoas... o cara treina chão, mas ele treina queda, ele treina base, ele treina o chão, mas ele tem que treinar pano, sabia? Ele não treina sem pano. O cara que treina sem pano, ele não fica bom de jiu-jitsu sem pano. Ele tem que treinar pano por causa de força, isometria, variações de jogo, entendeu? Então, o cara tem que treinar chão para ele depois... aperfeiçoar sem pano. E deixa eu te falar, no Brasil, o jiu-jitsu, eu falo aqui por Taubaté, aquilo que você falou, não é tão valorizado. Não. E não. Lá fora, na Europa, sim, é bastante, lá no Oriente, a gente estava falando de Dubai, né? Nossa, Estados Unidos, que eu sei que tem também vários campeonatos. Tem vários. Qual é a diferença de como eles veem o jiu-jitsu? Eu vou te falar, hoje em várias, lá para fora do Brasil, em vários lugares, até a Dubai, é grade curricular. Você é obrigado a ter jiu-jitsu nas escolas. Por quê? Porque eles entenderam que o jiu-jitsu é uma modalidade esportiva que tem, sim, uma grande disciplina. Dá para trabalhar com qualquer idade, qualquer modalidade, dos 5 a 90, 100 anos, não tem. E eles têm condições, né? Lá fora eles têm condições, estão exportando os nossos brasileiros lá para fora. Que desde 93, se a gente for olhar, várias equipes... Tem vários professores dando aula lá para fora, fazendo um intercâmbio, vai para lá e fica lá, porque lá as condições financeiras é bem melhor. Muito mais valorizado. O atleta, ele é valorizado. Ele não precisa nem ser atleta para ir lá, ele só basta ser professor, saber falar um bom inglês, que ele ganha um dinheiro legal lá e vive bem lá. Tem lugar lá que você não paga nem a faculdade.
Você trabalha 4 horas por dia, você chega a ganhar um salário de 13, 15, 20 mil, 30 mil, depende da academia, do lugar que você pega. E eles dão bastante valor, sim, pro atleta lá fora, sim. Eu achei bastante. bem bacana o que você falou, Robertinho. Gente, eu vi isso com meus próprios olhos. No Campeonato Sul-Americano tem uma parte que fala que é o absoluto, que é onde todos os atletas podem se inscrever. Gente, eu vi um gigante de 1,80 m pegando um baixinho igual ele, de 1,60 m, e deu luta. E daí eu perguntei pro Robertinho e ele me explicou. O jiu-jitsu é muito inclusivo. Explica isso pra gente, Robertinho. Então, na verdade, sobre o tamanho e força, então, o interessante é o seguinte. Pra você, vamos lá, pra você chegar num cara grande de 120 quilos, você tem que chegar perto. Então, é o que eu falo pros meus alunos. Pra você chegar perto de um cara, pra você trabalhar e tirar ele do chão, como que você vai tirar um cara pesado do chão? Como que aí que é legal o jiu-jitsu, onde eu falo pra você que é ângulo, que é ação, reação, física. Eu tenho que ter o tempo certo, entendeu? O que é o tempo certo? A pessoa tá aqui, então as minhas pernas é como se fosse um macaquinho, um jacaré, uma alavanca. Quanto mais eu entrar pra dentro de você, mais força eu vou exercer, mais eu vou levantar você. E quanto mais você vir pra cima de mim, depende do ângulo, do jeito que você vai, você vai ter o desequilíbrio. Vou ajudar a favor, isso ao meu favor. Então o jiu-jitsu é muito interessante porque você consegue, sim, trabalhar, raspar no tempo certo, um cara de 100 quilos. Já rolei com várias pessoas, vários alunos meus são fortes, grandes, que é o tempo de posição. Quando o cara vem, você bate e raspa, é uma blitz no momento certo, entendeu? Não tem como você deixar, vamos lá, você é mais forte que eu. Aí você chega para 100 quilos e eu fico aqui e deixo você chegar nos 100 quilos, não. O jiu-jitsu ele é muito interessante para quem quer entender e quiser, assim, aperfeiçoar, assim, é um xadrez, é um jogo. Você tem que antecipar a posição na frente do seu atleta. Se você atrasar, você perdeu, é checkmate. No jiu-jitsu é isso. O jiu-jitsu, na verdade, várias pesquisas foi colocado que ele só perde pro xadrez. De infinito. Eu fiquei abismada, gente. E outra coisa que eu vi também é pessoas mais gordinhas, pessoas bem magrinhas. Ou seja, é um esporte para você que é pai, mãe, muito interessante para todos praticarem, sim, né, Robertinho? Sim, todos. E é importante também o respeito entre esses atletas. Sim. Então, fala pra gente, Robertinho, qual é a importância do jiu-jitsu na formação da criança, do adolescente, sim, como disciplina? Sim, porque isso é bem bacana. O esporte em si, né? Todo esporte, né? A arte marcial ela é um pouco mais assim focada na disciplina porque é o contato da gente lutar, né? Da gente ter aquela rivalidade, mesmo sendo dentro do tatame, dentro da onde ali da academia, sem ser campeonato. Então acho que isso gera essa disciplina, esse templo do seu corpo, né? Você começa a cuidar do seu corpo, da sua mente, né? E isso aí também depende do professor também, né, Lu? Tem que ser o professor. Se o professor tiver a didática, saber falar com o aluno, saber colocar para ele o que é o jiu-jitsu, o que é arte marcial, o porquê o jiu-jitsu esportivo ou o jiu-jitsu de autodefesa, o explicar o porquê que serve para nossa vida, porque trabalha tudo. Trabalhar disciplina, equilíbrio, mente, respeito, uma rivalidade, mas você perdeu, você vai lá e abraça o atleta, começa por aí, você vê lá aquela criançada que entra no TCC lá para complementar o professor, 5 anos de idade, todo mundo entra, ou os professor dá licença, então já é uma base. Porque se você ensina uma criança a pedir licença, a falar os professor, posso sair? Não adianta eu chegar dentro de uma base, ou dentro até dos adultos mesmo, chegar e dar rola para todo mundo, vamos sair todo mundo no pau, e você chegar e não mostrar disciplina, não mostrar respeito, entrada e saída, kimono limpinho. Vai ver por isso certinho. Que os outros países entenderam a importância disso numa grade curricular. Isso, né? Com certeza, com certeza. Até o contato do jiu-jitsu, ele é assim, né? Tem pessoas que eu vejo, mas jiu-jitsu é às vezes não gostam muito isso aqui. É interessante que muitos professores, que eu até falo hoje, né, já mudou, não tem mais só aquele chão, né, hoje estão já mudando um pouco, já colocando mais em pé hoje o jiu-jitsu ele tem que ser em pé, tem que ser o jiu-jitsu antigo, começa em pé, ensina a base, depois vai pro chão. Rola. É que o jiu-jitsu entrou naquele jiu-jitsu esportivo, você vai pra academia, o cara joga você no chão, você faz posição e fica ali no chão rolando ali, aí a pessoa não volta. Então, é uma ideia até que eu dou para muito professor. Vai dar aula,
Dá aula de defesa, de autodefesa. Ensina o aluno a cair, levantar, depois você dá aula de chão. Senão Depois você ensina técnica. Sim, sim. É interessante porque o jiu-jitsu ele trabalha ângulo, ele trabalha força de quadril, de tronco. Aí se você vai lutar com um cara maior, você vê que você fez uma posição e raspou o cara. Pô, joguei um cara de 100 quilos aqui, né? Do lado aqui, raspei. Como que eu fiz isso? Eu peguei uma chave de braço e ele deu 3 tapinhas e bateu. Como que eu fiz em cima da alavanca do cara? Que eu puxei o braço, ele não bateu, eu peguei a alavanca, né? Que o jiu-jitsu é contra articulação, contra volume de queda, entradas, né? Ação e reação. Então é interessante. O jiu-jitsu traz muito isso. Ele traz um benefício enorme para a vida da pessoa que faz. Assim, todos os alunos que fizeram, que fazem jiu-jitsu, não tem o que questionar e falar. Gente, muito bacana, né? E eu prometo para vocês que eu vou trazer o Robertinho para a gente falar de outras lutas e também da defesa pessoal feminina, né, Robertinho? Que tem lá uma defesa pessoal feminina lá, legal. Que a gente montou lá pra galera lá. Isso. E tá ficando legal. A galera tá gostando, legal. As meninas tá gostando. Então aguarda que esse é pro próximo. Robertinho, vamos trazer uma delas pra fazer uma entrevista com elas. A gente vai trazer uma cobaia aqui. Uma cobaia aqui. Robertinho, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, Lu, até essa abertura, agradecer ao Walter, né? Mostrar esse jiu-jitsu, não só o meu, mas em Taubaté, né? Nós temos várias equipes aqui em Taubaté. A equipe do Dudu lá, né? O Dudu, do Alcino, da turma da Kalinda, da turma do Dudu, lá daqui do China, várias pessoas, sabe? Tem o Pulga, tem várias pessoas boas aqui. E agradecer um pouquinho dessa abertura, tenho certeza que valoriza mais o esporte ainda. A gente agradece muito com isso, viu? Você, pai, mãe, leva seu filho para conhecer o jiu-jitsu que vale a pena. Sim, gente, vale sim. Valeu, um abraço, até semana que vem.